Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e que muitas vezes gera curiosidade: o Shabat. O que exatamente é, de onde veio e por que a maioria de nós não segue esse costume hoje em dia. Para entender o Shabat, precisamos voltar ao início de tudo, lá no livro de Gênesis. A Bíblia nos conta que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Esse ato de descansar e santificar o 7º dia é a primeira menção da base do que se tornaria o Shabat. Não era ainda uma ordem, mas um exemplo divino. A palavra Shabat em hebraico significa literalmente cessar ou descansar. É a ideia de parar o trabalho e contemplar a criação. A transformação desse exemplo em um mandamento claro acontece mais tarde no livro de Êxodo, quando Moisés recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai. O 4º mandamento é bem explícito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui, o descanso deixa de ser apenas um exemplo e se torna uma lei fundamental para o povo de Israel. Era um sinal da aliança entre Deus e seu povo, um lembrete semanal de sua libertação da escravidão no Egito, onde eles não tinham direito a descanso. O Shabat, portanto, é muito mais do que apenas um dia de folga. Para o judaísmo, ele é um presente. Começa ao pôr do sol de sexta-feira e termina ao anoitecer do sábado. Durante esse período, os judeus praticantes se abstêm de qualquer forma de trabalho criativo ou que interfira na natureza. Isso inclui desde acender fogo e dirigir até usar aparelhos eletrônicos. O foco é total na família, no seu povo, na oração e no estudo da Torá. É um tempo para se desconectar do mundo material e se reconectar com o espiritual, com os entes queridos e consigo mesmo. Mas aí vem a grande pergunta: se o Shabat é um dos 10 mandamentos, por que a grande maioria dos cristãos não o guarda da mesma forma que os judeus? Para entender isso, precisamos olhar para o Novo Testamento e para a história do cristianismo primitivo. Jesus, sendo judeu, frequentava a sinagoga no Shabat e o respeitava. No entanto, ele teve vários confrontos com os fariseus sobre como o Shabat deveria ser guardado. Os fariseus tinham uma lista muito rigorosa de regras, e Jesus argumentava que eles haviam perdido o propósito original do mandamento. Em uma passagem famosa, ele cura um homem no sábado e declara: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Com isso, Jesus estava ensinando que a lei deveria servir para o bem-estar humano e não ser um fardo. Para ele, atos de misericórdia e bondade não quebravam o Shabat, mas o cumpriam em seu verdadeiro espírito. Após a ressurreição de Jesus, que segundo os evangelhos ocorreu no primeiro dia da semana, o domingo, os primeiros cristãos começaram a se reunir nesse dia para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. O domingo passou a ser chamado de Dia do Senhor. Para eles, a ressurreição era o evento central da fé, o cumprimento da nova aliança. Lentamente, a prática de se reunir no domingo foi se tornando o padrão para a comunidade cristã, substituindo a observância do sábado. O apóstolo Paulo também fala sobre isso em suas cartas. Em Colossenses, por exemplo, ele diz para que ninguém julgue os outros por causa de comida, bebida, festas religiosas, luas novas ou sábados, pois essas coisas seriam sombras do que haveria de vir, mas a realidade se encontrava em Cristo. A interpretação da maioria das correntes cristãs é que Jesus cumpriu a lei cerimonial do Antigo Testamento, incluindo a guarda estrita do Shabat. O princípio do descanso e da adoração a Deus continuou sendo vital, mas a obrigação de guardá-lo no sábado, com todas as suas regras específicas, foi vista como superada pela nova aliança em Cristo. Então, ao longo dos séculos, o domingo se consolidou como o principal dia de culto e descanso cristão na maior parte do mundo. Claro, existem exceções. Grupos como os Adventistas do 7º dia, por exemplo, acreditam que o mandamento do sábado continua válido,
e o observam do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, de forma similar à tradição judaica. Mas, para a maioria das denominações cristãs, o foco se moveu para o domingo. Agora, vamos trazer essa discussão para os nossos dias. Mesmo o princípio do descanso semanal, seja no sábado ou no domingo, parece estar desaparecendo na nossa sociedade moderna. Vivemos na era da correria, da produtividade 24/7. A tecnologia, que deveria nos libertar, muitas vezes nos aprisiona. Respondemos e-mails de trabalho à noite, ficamos de olho nas redes sociais o tempo todo e sentimos uma pressão constante para estar sempre ligados, sempre produzindo. A cultura do hustle, do trabalho incansável, é glorificada. Descansar é frequentemente visto como preguiça ou falta de ambição. Quantas vezes você já se sentiu culpado por simplesmente não fazer nada? Por tirar um dia para relaxar de verdade? Sem checar o celular a cada 5 minutos? Essa pressão nos leva ao esgotamento, à ansiedade, ao famoso burnout. Estamos perdendo a capacidade de nos desconectar. E é aqui que a sabedoria milenar do Shabat, independentemente da sua religião, se torna incrivelmente relevante. A ideia de ter um tempo sagrado, um santuário no tempo dedicado para parar um pouco, respirar e se reconectar, é um antídoto poderoso para o estresse da vida moderna. Imagine o impacto de, uma vez por semana, desligar as telas e focar nas pessoas ao seu redor. Ter conversas reais, fazer uma refeição sem pressa, ler um livro, caminhar na natureza ou simplesmente ficar em silêncio. Não estou sugerindo que todos devam seguir as regras do Shabat judaico. A questão é sobre o princípio por trás dele. O descanso intencional. Talvez o seu Shabat pessoal seja um domingo sem celular, talvez seja uma tarde de sábado dedicada a um hobby que você ama, talvez seja apenas 1 hora por dia onde você se permite não fazer absolutamente nada de produtivo. O importante é reivindicar esse tempo para si mesmo, para sua saúde mental e espiritual. Nossa sociedade nos empurra para acreditar que nosso valor está naquilo que produzimos. O conceito de Shabat nos lembra que nosso valor é inerente. Somos valiosos simplesmente por existir. O descanso não é uma recompensa que ganhamos depois de trabalhar muito. É um direito, uma necessidade fundamental para uma vida equilibrada e feliz. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pela correria do dia a dia, se lembre dessa tradição antiga. Se lembre do valor de parar. O mundo não vai acabar se você tirar um dia ou mesmo algumas horas para recarregar as energias. Pelo contrário, você voltará mais forte, mais criativo e mais conectado com o que realmente importa na vida. E aí, o que você achou dessa jornada pela história do Shabat? Faz sentido para você a necessidade de um descanso mais intencional nos dias de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e como você faz para se desconectar da correria. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo e quer aprender mais sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!